Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, capítulo 1 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, portanto está fácil para você localizá-lo. Capítulo 1, versículo 9, indo até o final deste capítulo. Eu quero falar sobre a forma com que Jesus Cristo se revela às suas igrejas. A sua igreja no geral, eu diria no singular, mas como o livro de Apocalipse é escrito, endereçado a 7 igrejas, eu poderia usar no plural, dizendo como que Cristo se relaciona com as suas igrejas. Pois bem, capítulo 1, versículo 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nas palavras iniciais do Apocalipse, encontramos a seguinte expressão: revelação de Jesus Cristo. Entendemos que Cristo é a figura central deste livro. Há um comentarista, também pastor, que escreveu o seguinte: Apocalipse é uma revelação feita por Jesus Cristo sobre Ele mesmo. Dessa forma, acontecimentos passados, presentes e futuros figuram apenas para fornecerem material útil para a apresentação de Jesus. Retirando o foco de Jesus do Apocalipse, não restaria mais nada neste livro que está na Bíblia Sagrada. Jesus é o foco do Apocalipse, é o foco da Bíblia, é o foco da história, é o foco da vida, é o foco da nossa vida, particularmente, individualmente. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da igreja de Chapadão do Sul, Ele é o centro de todas as coisas. O Apocalipse se propõe a revelar Cristo, e nesse capítulo, já no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, esta proposta já está em voga. A imagem de Cristo no Apocalipse não é uma pintura física, mas quando João, no início da sua visão, vê Cristo revelado, vê o Cristo vitorioso, o Cristo vencedor, ele vê exatamente o que ele descreve aqui dos versículos 12 indo até o versículo 20. E toda essa descrição não física, mas de essência de Cristo, tem a ver com a sua relação com a igreja,
que somos nós, cristãos, eu e você, que estamos aqui em pleno século 21, a igreja do Senhor ao longo dos séculos passados e a igreja do Senhor que ainda está pela frente. Imagine uma pintura, imagine um quadro, e é isso que João vê. Só que ao descrever, ele está descrevendo a essência de Cristo e o que Cristo é para a vida da igreja, para a vida de todos nós. Um primeiro detalhe nesta pintura, acompanhe comigo, Cristo está junto à sua igreja. Capítulo 1, versículo 12, diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, isto é, a figura de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E aí, no versículo 20, o último dos versículos, na última parte, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, isto é, os mensageiros, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Portanto, os 7 candelabros, ou os 7 candeeiros, ou os 7 castiçais, como dizem algumas das traduções do versículo 20, representam a igreja do Senhor no decorrer da história. O número 7, por trás dele há uma mensagem que quer dizer, é totalidade, é integralidade, é perfeição. Portanto, ao longo da caminhada da igreja do Senhor na face da terra, nós, cristãos, na igreja, desfrutamos a presença de Deus. Ao descrever a igreja na forma de candelabros de ouro, João está destacando 3 maravilhosas mensagens sobre estes castiçais, esses candelabros de ouro. A primeira delas é o poder do Espírito Santo para iluminar o mundo. A segunda, o valor que a igreja tem, o ouro. Terceiro, a presença do Senhor na igreja, entre os 7 castiçais. Então, em primeiro lugar, o candeeiro, o candelabro, para iluminar, precisa de óleo. A igreja, para ser luz perante o mundo, precisa estar cheia do Espírito Santo. Caso contrário, ela não consegue iluminar este mundo que precisa conhecer a luz do Evangelho. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, a promessa é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, eu e você, nós como igreja do Senhor, precisamos ter a unção do Espírito Santo, óleo do Espírito Santo, para iluminarmos este mundo em trevas. Esta é a primeira mensagem. A segunda, o ouro, material precioso, descreve o valor que a igreja tem para Cristo, aí o valor que a igreja tem ao longo da história. O terceiro, no meio dos candeeiros, no meio dos candelabros, João viu Cristo entre os candelabros, alguém semelhante a filho do homem, versículo 13, Jesus está no meio das igrejas. Jesus não abandonou a sua igreja, o seu povo. As igrejas eram por demais preciosas para que Cristo virasse as costas, ou então para que ele estivesse distante da vida da igreja, controlando a certa distância. Eu e você precisamos estar presentes onde Cristo está. Portanto, envolva-se com a igreja, ame a igreja do Senhor, procure amar a igreja que Cristo ama, viva a vida do povo de Deus em igreja. A igreja pode enfrentar perseguição, mas Cristo está no meio da igreja. A igreja pode enfrentar ao longo da história ataques, mas Cristo está no meio da igreja. A igreja por vezes enfrenta abalos, mas Cristo está no meio da igreja. A igreja enfrenta a fúria do inferno, mas o Senhor da igreja continua dentro da sua igreja, entre a sua igreja.
A igreja enfrenta tempestades, mas Cristo continua andando no meio da igreja. É a presença de Cristo na igreja e a presença dinâmica de Cristo. Porque no capítulo 2, versículo 1, quando João está escrevendo à igreja de Éfeso, ele faz a mesma menção de Cristo entre os candeeiros, mas Cristo se movendo, Cristo andando. Isso significa que Cristo não é estático, Ele está se movendo na igreja, se movendo entre o povo dEle. Aleluia. Essa é a primeira consideração, primeiro detalhe nessa pintura. O segundo detalhe, Cristo intercede pela sua igreja. Veja comigo o versículo 13, a última parte. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A roupa define a função de um profissional. Concorda com isso? Você vê um médico de longe, você já identifica pela forma que ele está vestido na sua atividade, que ele é um médico. Você vê um policial, você sabe pela farda que ele serve à segurança pública. Se você entrar no fórum e ver alguém num julgamento vestido de toga, você já imagina, é o juiz que está neste ambiente. E quando João olha para este que está entre os candeeiros, entre os castiçais, este que está na igreja, entre a igreja, ele o vê com vestes talares e descreve a roupa, parte da roupa que seria de um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 29, versículo 5. A cinta de ouro, reforçando esta interpretação, já que os sumos sacerdotes andavam vestidos de roupas talares longas, identificando como sumo sacerdote e também cintos de ouro. Jesus Cristo foi feito o cordeiro perfeito, maior de todos os sacrifícios. Isso está no Evangelho de João. Ele foi o sacrifício perfeito oferecido pela humanidade. Isso conforme a epístola de Hebreus. Dele foi o sangue precioso que verteu na cruz do Calvário para me lavar, libertar a mim, a você e nos comprar para a vida eterna. Isso conforme a epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Mas agora nesse momento, nesta visão, João já o vê como o supremo sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E é por causa disso que o autor aos Hebreus diz, em Hebreus 7, 26 e 27, e depois o versículo 25, veja, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito alto, mais alto do que os céus. Versículo 27 de Hebreus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por eles próprios, pelos pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E aí voltando ao versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, enquanto estamos aqui reunidos no céu, acontece de Jesus estar intercedendo pela igreja, intercedendo por mim e por você diante do trono do Pai. Sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer uma vez por ano sacrifício por toda a nação e interceder pela nação. O que significa interceder? É entrar em mediação por alguém que está desfavorável numa causa, ou então lutar por alguém que por conta própria não pode conseguir algum favor. Então alguém intercede. Uma palavra que nos ajuda a entender a intercessão
é a que aparece, por exemplo, no hebraico, quando Abraão intercede por seu sobrinho Ló e por Sodoma e Gomorra. A ideia seria entrar na rota de choque como sendo um amortecedor. O acontecimento está vindo, a destruição está vindo, e de repente alguém entra nessa frente para tentar frear os acontecimentos, ou pelo menos tentar amortecer tudo que vem a acontecer dali para frente. Isso é um dos significados mais profundos da palavra intercessão. E eu quero dizer para você que quando João se vira e vê a figura de Cristo, ele está vendo o sumo sacerdote que intercede pelas nossas vidas, pela vida do povo de Deus e pela igreja de Deus. Terceiro detalhe desta visão: Cristo purifica a sua igreja. Ainda versículo 14, indo até a primeira parte do versículo 15. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Há um significado para cada uma dessas três figuras. Jesus é puro, santo. A cabeça e o cabelo, os cabelos brancos. A ideia do ser alvo branco, quando citado no Apocalipse, tem a ver com a pureza, tem a ver com a santidade. Então, Cristo é puro, é santo, mas Ele também é purificador. E aí entra a figura dos olhos como chamas de fogo. Isto é, Cristo conhece todas as coisas. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos pecados e as motivações que nos levam a pecar. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que você pensou há meia hora atrás. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Nós vivemos numa sociedade chamada a sociedade da atenção multifacetada, que já está sendo explorado isso pela sociologia, a ideia de que você nunca está inteiro no mesmo lugar. Você está aqui, mas não tente me enganar. Eu sei que alguns de vocês, durante esse tempo de culto, já pensaram em alguma coisa que precisam fazer amanhã. Eu sei que alguns já pensaram em alguma coisa que precisam resolver agora quando chegarem em casa. Eu sei que alguns já olharam o horário. Você vive com o pensamento aqui, mas ao mesmo tempo aqui. E alguns ao mesmo tempo aqui e acolá. E nunca estamos inteiros no mesmo lugar. Jesus sonda tudo isso. Olhos como chamas de fogo. Ele sabe se você está aqui adorando a Ele mesmo. Ele sabe se você chegou aqui já entregando seu coração, dizendo: Senhor, eu quero te adorar em espírito e em verdade, junto com esse povo maravilhoso que te adora. Ele sabe se o teu coração está preocupado em servi-lo, amá-lo de todo o coração. Ele é puro, Ele é purificador. E Ele é perpétuo, pés de bronze. A igreja deve ser purificada, pois Cristo é puro, cabeça e cabelos brancos. Ele também é onisciente, Ele sonda para purificar. São os olhos que a tudo vê, olhos como chamas de fogo. E também, além de puro e purificador, Jesus é forte e durável. É isso que significa seus pés como bronze polido. O bronze combina até certa forma com o ferro, que é forte, mas enferruja. João olha e vê os pés de Cristo como bronze polido. A ideia de forte e durável, forte que não enferruja, forte que não quebra, forte que é flexível a ponto de aguentar o peso e não quebrar. Os reinos deste mundo não têm fundamentos duráveis. Seus pés, como na visão de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, seus pés são misturas de ferro e de barro, que não fazem boa liga, que rapidamente podem ser destruídos.
mas Jesus dura para sempre. Os reinos vêm e vão, Jesus permanece. Os governantes entram no poder e caem do poder, Cristo permanece. As ideologias nascem e logo morrem, mas Cristo continua. Os religiosos logo vêm e vão, mas Cristo permanece. E é por isso que ele diz no capítulo 1, versículo 8, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, pés de bronze. Jesus é eterno. Ele nunca deixou de existir, você consegue entender isso? Ele nunca deixou de existir, ele sempre vai existir. A nossa mente não alcança, porque nós não conseguimos ir além dessas linhas de tempo e espaço. Mas a divindade de Cristo foge a isso. Pés de bronze. Quarto detalhe sobre essa imagem de Cristo, sobre esta imagem que João vê a respeito de Cristo, nos fala sobre a autoridade de Cristo à sua igreja. Versículo 15, a última parte. A voz como voz de muitas águas. A voz como as ondas furiosas do mar Egeu, que quebravam-se nas rochas, enquanto João estava tendo a visão na ilha de Patmos. A palavra de Deus é impressionante e poderosa. Quando Cristo fala, com a sua voz, corações se quebrantam. Quando Cristo fala, com a sua voz, através da sua voz, a igreja se prostra. Quando Cristo fala, pessoas se convertem, dado ao tom e ao timbre da voz de Cristo. Cristo fala pela palavra pregada, Cristo fala pela palavra ensinada, Cristo fala pela palavra aconselhada em forma de diálogo entre os irmãos, Cristo fala através da pregação, Cristo fala através da leitura da palavra. E a voz de Deus é maravilhosa e transformadora. Salmo 29, versículos 3 a 9. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. E aí você começa a tentar imaginar aquela voz estrondosa que faz o mundo tremer, a terra tremer. Ele faz o cedro, ele faz o Líbano saltar como berreiro, como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto, sim, o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despede e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. É a voz majestosa de Cristo que dirige a sua igreja, essa voz que dirige a minha e a sua vida, essa voz que dirige a IPI de Chapadão do Sul, essa voz que dirige o povo cristão espalhado na face da terra. Eu quero te dizer uma coisa, você precisa ouvir a voz de Cristo sobre a sua vida constantemente. Tem gente que não ouve a voz de Cristo. Ele está falando. A voz estrondosa, guiando ao longo dos séculos, ao longo da vida. E cristãos com os ouvidos tapados para a voz de Jesus. Peça a graça de Deus para que seus ouvidos espirituais se destampem e você ouça o Senhor dirigir a sua vida. Quinto, Cristo controla a sua igreja. Versículo 16, a parte A. Tinha na mão direita 7 estrelas. E o que são as 7 estrelas? O próprio capítulo dá essa explicação lá no último versículo, o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Em algumas traduções está os mensageiros da igreja. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Pois bem, João que revela que Cristo tem em sua mão direita as 7 estrelas. O Senhor não somente controla,
mas também ele faz o que deseja fazer. Então, a mão direita na cultura hebraico-cristã, a cultura judaico-cristã, quer dizer isso, a mão das obras, dentre outros, a mão da honra, a mão da fraternidade, da comunhão, mas também a mão do fazer, a mão da autonomia para fazer algo. Então, o Senhor Jesus controla, e isso nós vemos ao longo do livro de Apocalipse, ao longo da Bíblia Sagrada, ao longo da história, de que Ele controla o cosmos, Ele controla os planetas. Não são os planetas que dirigem as nossas vidas, não são as estrelas que conduzem as nossas vidas, não são os astros que conduzem o nosso futuro, a nossa trajetória. Pelo contrário, todo o universo está na mão direita de Jesus. Ele tem o controle de tudo isso. O Senhor controla os líderes espirituais da igreja. E é por isso que João diz que as 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas às quais se dirigem o Apocalipse. Quando olhamos para isso, olhamos com temor e tremor do Senhor, principalmente a mim que sou pastor, porque pastores são ministros que estão na mão direita de Deus, mas com certo cuidado. E aí veja o tamanho da responsabilidade disso. Pastores sofrem calados. Pastores passam por vezes noites em claro. Pastores por vezes são solitários em muitas das suas lutas. Se são responsáveis com a sua vocação, o seu trabalho pastoral em muitos momentos vai ser pesado em responsabilidades como um fardo, sabendo que Deus lhe confiou valores espirituais que estão aí. Pessoas que a cada semana podem estar indo para a eternidade sem Deus ou para a eternidade com Deus. Então o olhar é muito mais do que o bem-estar, mas com destino, com a vida eterna ou a perdição eterna. Mas o que nos conforta nessa responsabilidade toda é que nós sabemos, estamos na mão direita de Deus, na mão direita de Deus. E também Deus controla a igreja, a própria igreja. Reverendo Hernandes Dias Lopes, numa das pregações, diz assim: o mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá a Jesus em glória senão por meio da igreja aqui na terra. Então, você e eu precisamos ser igreja. Precisamos nos congregar como igreja para que estejamos dentro desse propósito da mão direita de Cristo. Em sexto lugar, o sexto detalhe nessa visão, neste quadro que João tenta pintar sobre Cristo glorificado, é que Cristo protege a sua igreja. Versículo 16, a última parte: da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes saía da boca de Jesus, portanto um instrumento de defesa da igreja contra todo e qualquer ataque do inimigo. A igreja sempre sofreu ao longo da história, e até que Jesus volte, irá sofrer ataques constantes dos inimigos de Deus. João Calvino diz isso: a igreja jamais deixará de ser atacada pelas trevas, mas tantas vezes quantas o inimigo a atacar ou se levantar contra ela, Deus a defenderá. Aleluia! E é por isso que João vê a espada, a palavra de Deus, espada, o símbolo da palavra que defende a igreja. A palavra de Deus pregada defende a igreja em situações em que ela precisa saber entre a verdade e a heresia. Ela purifica a igreja, trazendo através da palavra a santidade em momentos em que a igreja está tendendo a ser como o mundo é, ir pelo caminho da perdição. A palavra de Deus milagrosamente julga, condena, mas também absolve, mas também orienta,
mas também edifica e também fortalece. A palavra de Deus está ao longo da história da igreja defendendo a igreja. E aqui está um desafio: ame a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia Sagrada. Aqui está um convite: venha no domingo de manhã, quando começamos a estudar o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Deleite-se na palavra de Deus. Ela é a sua defesa espiritual. Ela é a defesa da igreja. Devemos amá-la. Sétimo e último detalhe que João vê na visão, na descrição de Cristo. Cristo reflete a sua glória através da sua igreja. E o texto diz, versículo 16, a última frase: seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos repetir juntos? Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa expressão João tira do livro de Juízes, capítulo 5, versículo 31. Que o texto diz: os que te amam brilham como o sol que se levanta em todo o seu resplendor. Ou também como Mateus capítulo 13, versículo 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Isso significa que a glória de Deus na pessoa de Jesus também é refletida ao mundo através da igreja. Por causa disso, a figura do castiçal que traz luz. Por causa disso, a necessidade de nós estarmos em comunhão com Cristo da igreja, aquele que é a luz do mundo, e refletirmos através da ação do Espírito Santo essa luz para onde existe trevas. Costuma-se dizer que quem gosta de trevas é morcego. Morcego gosta de escuridão. O diabo é como morcego, ele atua nas trevas. Se você não quer viver uma vida cheia de morcegos, ande na luz. Talvez Deus esteja dizendo a alguém nessa noite: saia das trevas e venha para a luz da vida. Saia das trevas, deixe Cristo brilhar na sua vida. Aleluia! Ele nos ama e está presente entre nós. Cristo intercede por nós. Cristo nos purifica, Cristo fala conosco. Cristo levanta e sustenta a liderança da igreja. Cristo nos protege. E também, através de nós, reflete a sua glória. João vê tudo isso. 3 coisas de pronto acontecem com João antes que esse capítulo termine. Primeira delas, versículo 17, a contrição. Quando o vi, caí a seus pés como morto. A visão que João teve foi esmagadora, a ponto dele não se conter, e ele cai prostrado. Sempre que homens de Deus do passado foram expostos a uma visão gloriosa de Deus, se prostraram com o rosto em terra, ou desmaiaram, como por exemplo Daniel, o profeta, Isaías, o profeta, Ezequiel, às margens do rio Quebar, Manoá, pai de Sansão, ou Jó. A contrição é a marca daqueles que se encontraram com Cristo. Todos nós, seres humanos, com nossas imperfeições e pecados, quando nos deparamos com este Cristo do Apocalipse, não resta outra coisa senão despencarmos diante da santidade de Cristo e do poder de Cristo. Isso se chama contrição. Isso se chama eu e você ficarmos sem palavras diante do Cristo da igreja. Segundo, convicção. Versículos 17, a última parte, versículo 18. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. João foi lembrado que Cristo no Apocalipse é o Cristo vitorioso. É o Cristo que governa absolutamente, soberanamente, como aquele que cumpriu a sua missão. Deus está lembrando isso a João. Deus está lembrando isso à igreja hoje, aqui reunida. Cristo é eterno, primeiro e último.
Ele venceu a morte. Quando ele diz estive morto e agora estou vivo, ele está dizendo, eu venci a morte, o pior dos inimigos. Cristo tem autoridade sobre vivos e mortos. As chaves da morte e do inferno estão nas suas mãos. Não interessa o que o mundo intente fazer com a igreja do Senhor, perseguindo a sua igreja, como ouvimos sobre a igreja na Venezuela, ou ouvimos sobre a igreja na Coreia do Norte, ou em Cuba, ou em países onde a igreja do Senhor é frontalmente perseguida. Jesus é soberano, Ele reina sobre toda a terra, não precisamos ter medo. A igreja precisa de uma vez por todas ter a convicção de que Cristo é o centro da igreja e mantém a igreja. Isso tira de nós o medo. E por último, o compromisso. Veja comigo o versículo 19, vamos ler todos juntos o 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. João passou pela contrição, recebeu a mão direita de Cristo sobre o seu ombro, dizendo, não tenha medo, eu venci a morte, eu venci o inferno, não tenha medo. Mas depois ele recebe uma missão, e Jesus está dizendo para ele, agora escreve e testemunha isso. Escreve, está aqui com muita clareza, escreve, pois, as coisas que viste. E aqui, as coisas que viste, a ideia de alguém que viu e testemunhou. Alguém que viu um fato e contou ou escreveu exatamente da forma que viu. Testemunhar das coisas que Deus tem feito pela sua vida. Eu e você precisamos testemunhar das coisas que Deus tem feito por nós. Eu e você precisamos testemunhar o que Cristo significa para as nossas vidas. Uma igreja bíblica, uma igreja com a presença de Cristo, uma igreja que é candeeiro, uma igreja que tem a luz de Cristo refletindo-se para este mundo. É uma igreja que testemunha, é uma igreja que proclama, é uma igreja que mesmo os cristãos mais novos na fé querem contar o que Cristo tem feito pelas suas vidas, querem trazer outros aos pés de Cristo. Eu e você precisamos testemunhar o que Cristo tem feito. E assim termina a visão do Cristo glorificado no primeiro capítulo de Apocalipse. Pesquisas forenses ou da arqueologia se dedicaram nas últimas décadas a tentar descobrir como exatamente era Cristo. E se descobre que o Cristo fisicamente era como um judeu da Palestina, estatura mediana, talvez menor de estatura do que muitos de nós aqui. Pele morena, cabelos curtos, barba cerrada, comprida, contrariando aquela imagem de Jesus branco, de cabelos lisos e longos, aspecto eurocêntrico, aquele olhos claros, jeito alemão ou italiano. E se descobre que Jesus não era assim. Isso decepcionou muita gente, inclusive que tinha essa imagem de Jesus. Agora, quando vamos para este capítulo, versículos 12 a 20, não nos interessa muito como fisicamente era Jesus, mas o interessa esta imagem do que Ele é para nós, a sua igreja. É o Cristo perfeito que nós amamos e somos amados por Ele.